Olá, seja bem-vindo à Escola Bíblica da Vila. Todos os sábados a gente tem um episódio novo da nossa jornada pelo mundo bíblico. A gente já tratou da Bíblia como um todo, tratamos do Pentateuco, 2 módulos, cada um com 8 aulas, que você já pode conferir aqui no canal da Comunidade da Vila no YouTube, separados em playlists aí. Você pode correr atrás se você ainda não viu tudo, ou você pode começar agora com esse novo módulo que a gente vai tratar agora de evangelhos. Eu sei. Talvez você esteja super familiarizado com os evangelhos e diga, nossa, eu preciso de aula disso. A minha tentativa vai ser mostrar que tem muita coisa a ser explicada e a ser explorada em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então serão 8 aulas nos 4 evangelhos, 8 aulas formando esse módulo, o módulo de evangelhos aqui na Escola Bíblica da Vila. Seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez. Se não é, eu já faço aquele convite, né? Não esquece de deixar o like, deixar um comentário, assim o YouTube identifica que você gosta desse tipo de conteúdo e vai começar a te indicar outros conteúdos aqui da Vila. Se você ainda não é um inscrito, se você ainda não ativou as notificações, faça para receber o nosso conteúdo. Vamos tratar um pouquinho, então, dos 4 evangelhos, mas antes disso eu queria te convidar a orar comigo. Pai amado, a gente te agradece, Deus, por essa aula, te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos entregou 4 relatos a respeito da vida do seu Filho, do seu ministério terreno, da crucificação, da ressurreição. Pai amado, que possamos aprender e aprender muito a partir daquilo que está relatado em cada um desses evangelhos. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade, e para isso pedimos, Deus, a tua ajuda e a interpretação do Santo Espírito conosco. Isso a gente pede e agradece em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos então tratar dos 4 evangelhos. Rápida introdução. Quando a gente fala dos 4 evangelhos, a gente está falando de uma espécie de gênero literário que lembra um pouco a biografia, mas é uma biografia sempre com uma vontade de colocar na mesa assuntos teológicos. Então, o evangelista, ele conta a história, a biografia de Jesus. Ele conta histórias a respeito de Jesus. Mas você já percebeu que o evangelista ele não conta detalhes sobre a adolescência de Jesus? Você já percebeu que a infância de Jesus é pouco tratada? Pois é, isso acontece porque tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, quanto João, todos eles têm um interesse teológico ao escrever essas biografias. Todos eles têm um propósito de colocar assuntos a respeito de Deus e da comunidade de Jesus e da vida em igreja, colocar isso na mesa, e para tratar desses assuntos eles trazem episódios da vida de Jesus. E por isso não são biografias completas, mas são ensaios teológicos a partir de narrativas que contam a história de Jesus, que contam as ideias de Jesus, discursos que Jesus fez, interações entre Jesus e outros personagens que nos levam a conhecer o pensamento desse personagem Jesus, histórias que Jesus contou, as parábolas. Então, por que 4 evangelhos diferentes? Ora, cada um deles queria colocar na mesa discussões diferentes. E então a gente vai acabar percebendo que são 4 evangelhos diferentes, mas que 3 desses evangelhos têm muito em comum, e um outro parece ser um irmão caçula, filho temporão, que veio um tanto diferente dos outros 3. Enfim, claro, estamos falando aqui de João, esse filho caçula que veio por último, diferentão dos outros 3, e os outros 3 muito parecidos ali, brigando entre si, brigando em modo de dizer, brincadeira, tá, gente? Mas pela atenção da mãe e do pai, no caso, a atenção dos estudiosos e acadêmicos, com diferentes abordagens a respeito, muitas vezes, dos mesmos episódios. Eles contam muitas histórias em comum, eles são parecidos entre si,
embora diferentes. E aí eu estou falando de Mateus, Marcos e Lucas, que por olharem com o olhar para as mesmas histórias, geralmente eles são chamados de evangelhos sinóticos. Geralmente eles são chamados de evangelhos sinóticos porque juntos eles olham para os mesmos episódios. Essa é a ideia de tratá-los dentro de uma mesma categoria, né? Mateus, Marcos e Lucas. Nós vamos iniciar o nosso trabalho aqui nas 8 aulas que nós teremos, tratando primeiro de Marcos. E talvez para alguns isso seja um tanto surpreendente, já que na ordem canônica, Mateus vem primeiro. Por que então começar com o Evangelho de Marcos? Porque é um consenso razoável que, desses 3 evangelhos sinóticos, Marcos teria sido o primeiro deles. Marcos teria sido o primeiro deles, e é uma sugestão bastante aceita, que Mateus e Lucas escreveram os seus próprios evangelhos com Marcos a tiracolo, consultando Marcos primeiro. Então, sendo o evangelho de Marcos comumente assumido como o primeiro dos evangelhos a ter sido redigido e publicado e ter ganhado publicidade no mundo antigo, no primeiro século, entre as comunidades de Jesus Cristo, sendo ele o primeiro a ser redigido, publicado e distribuído, a gente trata primeiro dele. O nome dessa ideia, isso é um negócio que você não precisa decorar, mas caso você queira um assunto interessante para falar na festa de 15 anos da sua filha, diante aí do seu amigo de muitos anos, de longa data, para mostrar que você aprendeu muita coisa e muita coisa diferente, você pergunta para ele assim: você sabe o que é prioridade marcana? Não faça isso. Você está estragando. Você está estragando uma festa se você fizer isso. Não faça isso. Mas prioridade marcana é precisamente essa ideia de que Marcos veio primeiro. Existem muitos motivos para se acreditar que Marcos veio primeiro. E o maior deles é que Marcos é o evangelho mais curto ou menor dos evangelhos. E fica um pouco complicado achar que Marcos veio depois, porque se ele está contando um número menor de histórias, para isso já existia ou o Evangelho de Mateus ou o Evangelho de Lucas, então por que mais um? Entre outros muitos argumentos, tá? Mas esse sendo um dos principais para a gente imaginar que Marcos foi o primeiro dos evangelhos a serem escritos, o primeiro dos evangelhos a ser escrito, e daí a ideia de prioridade marcana. Talvez você queira saber mais ou menos em que época isso aconteceu. A datação do Evangelho de Marcos ela varia entre os anos 67 depois de Cristo e 73 depois de Cristo. Tá? Então, acadêmicos vão se dividir dentro desse intervalo de 6 anos aproximadamente. Marcos foi escrito ali entre 67 e 73, o que significa dizer que esse primeiro evangelho ele só aparece como redação depois das epístolas paulinas, ou seja, isso a gente já tratou aqui, lá no nosso primeiro módulo sobre a Bíblia como um todo, a gente já comentou sobre isso. Cronologicamente, o Novo Testamento ele acontece da seguinte maneira: epístolas paulinas e só depois literatura sinótica, Atos dos Apóstolos, né? Então a gente está falando do ano 67, as primeiras cartas de Paulo datam ali dos anos 40. Se a gente quiser uma data muito primeva para a 1 Tessalonicenses, a gente está falando do ano 42. Então a gente está falando aí de 30 anos depois da primeira epístola paulina, o primeiro evangelho sendo redigido. E o primeiro evangelho sendo redigido
Possivelmente, de acordo com a tradição, a gente não tem como ter certeza disso. A gente está falando de relatos de Eusébio de Cesareia séculos depois, dando testemunho de pais da igreja do final do primeiro século, do começo do segundo século, em especial Papias, de que Marcos teria escrito o seu evangelho ouvindo as histórias de Pedro. Então Marcos seria o primeiro evangelho a ser escrito. Isso é quase uma certeza, é um consenso acadêmico. Com menos certeza a gente afirma: Marcos escreveu o seu evangelho ouvindo as histórias de Pedro. Ouvindo as histórias de Pedro. E se isso for verdade, a gente começa a entender uma coisa muito interessante no Evangelho de Marcos, que é a velocidade, a dinâmica com que ele é redigido. O Evangelho de Marcos, ele é um evangelho para você ler rapidamente, possivelmente numa tacada só. Ele apresenta um estilo, um ritmo narrativo muito acelerado, inclusive com palavras que auxiliam você a identificar que o autor está querendo de você esse ritmo, essa cavalgada pelas histórias de Jesus, sem muito intervalo, sem tempo para respiro. Você vai ver que várias vezes aparece a ideia de acontecer um evento e imediatamente eles passaram a fazer isso, ou ele disse aquilo, e imediatamente, e logo após, e em seguida. Ou seja, não tem tempo para respiro, você vai lendo numa tacada só. Ou seja, você não precisa necessariamente adotar como uma certeza o fato de Pedro ditar o evangelho para Marcos. Mas a sugestão de alguém ditando um evangelho para um redator é algo que parece estar muito presente no estilo de narrativa. Parece estar muito presente no jeito que a coisa está sendo contada. Reflete um estilo oral de contação de história. Como se eu estivesse redigindo e tem alguém muito empolgado me contando. Para que isso é útil na minha e na sua leitura? Leia o Evangelho de Marcos em voz alta um dia. Não precisa ler inteiro, mas num ritmo acelerado, e perceba a empolgação que esse ritmo traz para a leitura. Porque isso a gente pode ter certeza. O estilo narrativo do Evangelho de Marcos nos leva a essa aceleração de uma espécie de empolgação no compartilhar uma história. Você desfruta melhor do Evangelho de Marcos quando você percebe essa sutileza. Agora, isso vem quando a gente compara o Evangelho de Marcos com Mateus e com Lucas, isso vem com um dado de certa surpresa. Tem alguns detalhes no Evangelho de Marcos que, dada esse cenário que a gente está pintando aqui, de um evangelho acelerado, mais curto, né? A gente está falando de 16 capítulos apenas em Marcos. A gente está falando de capítulos Marcos, né? Que coisa terrível. A gente está falando de 16 capítulos apenas em Marcos, ou seja, rapidamente a história ela se conclui, ela atinge seu desfecho. Entretanto, esse modo sucinto de relatar a vida de Jesus, quando comparado com Mateus e com Lucas, a gente percebe algo de muito interessante, eu não diria contraditório, mas certamente surpreendente. Mateus e Lucas contam mais histórias do que Marcos. Sem dúvida, eles contam mais histórias do que Marcos. Mas quando Mateus e Lucas estão contando as mesmas histórias que Marcos conta, com alguma frequência, Mateus e Lucas omitem alguns detalhes.
Ou seja, Marcos tem menos narrativas. Mas as narrativas que são comuns a Mateus, Marcos e Lucas, Marcos apresenta alguns detalhes que estão lá só no Evangelho de Marcos. Lembra que no início da aula eu comentei a respeito de uma intenção teológica dos autores ao contar a vida de Jesus? Pois bem, precisamente nos detalhes é que mora a intenção teológica. Ou seja, por que Marcos está contando esses detalhes que os outros evangelistas não contam? Bom, Marcos está contando esses detalhes porque ele tem a intenção de compartilhar conosco coisas que os outros evangelistas não precisavam enfocar. Então, Lucas tinha outros objetivos, Mateus tinha outros, eles preferiram ser sucintos em alguns detalhes, contar outras histórias, enquanto Marcos está preocupado com alguns detalhes específicos que vão marcar as narrativas com determinados padrões marcanos, se você quiser, para nos convidar a uma reflexão teológica. E essa reflexão teológica é a seguinte: qual é a resposta que nós damos diante do ministério e da pessoa de Jesus? Então Marcos vai apresentar Jesus como alguém extraordinário. Ele vai apresentar a pessoa de Jesus como alguém extraordinário, no seu amor, na sua compaixão, no seu intelecto, na sua habilidade discursiva. E vai apresentar Jesus em ação, com um ministério extraordinário. E a grande pergunta que se faz então é: que resposta nós damos a esse extraordinário? E Marcos vai desenhar 4 possíveis respostas. Diante de alguém extraordinário, você pode reagir de maneira negativa. Aquilo é muito incomum, é muito raro, é muito diferente daquilo que eu estou esperando, é surpreendente, abala o status quo, fere a minha visão de mundo, fere a minha cosmovisão e, portanto, eu respondo de maneira negativa. Essa é uma maneira de reagir ao extraordinário. Outra maneira de reagir ao extraordinário é você ficar embasbacado, estupefato, mas deixar o extraordinário passar. Foi um grande momento. Lembra? Lembra quando ele dizia e fazia aquelas coisas? Nossa, realmente, hein? Mas passou. A vida continuou. Vida que segue. Ou talvez a terceira possível resposta diante de algo extraordinário que Marcos desenha nas suas narrativas é a seguinte: acontece algo de extraordinário. Eu quero sentar para entender aquilo. Mas eu estou tão preso às minhas preconcepções, ao meu jeito de perceber o mundo e de entender as coisas, que eu entendo tudo errado. É extraordinário, mas eu tento enxergar com lentes ordinárias, e ao tentar enxergar o extraordinário com lentes ordinárias, eu entendo tudo de maneira equivocada, eu faço as perguntas mais estúpidas, vez após vez o óbvio parece estar na minha cara, mas eu pareço fugir do óbvio, e o tempo todo eu entendo mal aquela pessoa extraordinária, aqueles eventos extraordinários, aquele ministério fora do comum. E a quarta maneira de reagir ou de dar uma resposta ao extraordinário é simplesmente se render. Deixar cair tudo que eu tenho em mim, todas as minhas preconcepções, todas as minhas tentativas de compreender o mundo antes de ter o contato com o extraordinário,
E a partir desse contato com essa pessoa, com Jesus, com esse ministério fora do comum de Jesus, então, rendido, eu desfruto e sigo aquilo que é fora do comum e extraordinário. São 4 possíveis respostas. Uma resposta negativa, você rejeita o extraordinário. Uma resposta positiva, temporária. Uma resposta positiva, mas que não compreende. E uma resposta de rendição, que compreende, mas está rendido diante de Deus. E isso será representado em Marcos por 4 grupos. Existem 4 grupos que entram em contato com Jesus no Evangelho de Marcos o tempo todo. Você tem o primeiro grupo de escribas e fariseus. Quando estão em grupo, e não individualmente, quando estão em grupo, reagem negativamente a Jesus e ao seu ministério e ao extraordinário. É um grupo, uma forma de responder a quem é Jesus. O segundo grupo é a multidão. A multidão, ela fica embasbacada, estupefata com o extraordinário. Mas Jesus passa e a multidão não toma nenhuma atitude. A multidão deixa esse tempo extraordinário passar. Esse é o segundo grupo. O terceiro grupo é o grupo dos discípulos de Jesus. São aqueles que sentam aos pés de Jesus para tentar entender o extraordinário. E o tempo todo eles entendem errado. E um quarto grupo é o grupo formado pelas mulheres que estão próximas de Jesus, por alguns indivíduos que encontram Jesus ao longo do caminho e simplesmente se rendem diante do senhorio de Cristo. E são precisamente eles os mais improváveis que declaram quem Jesus realmente é. Então são 4 tipos de resposta contidas em 4 diferentes grupos. Para que a gente possa entender um pouco melhor como Marcos desenha esses encontros, e Marcos é um evangelho de encontros, faz sentido dividir também em 4 a estrutura do evangelho de Marcos. A gente pode fazer aqui uma divisão em introdução, discipulado, a sombra da cruz e, por fim, consumação, crucificação, ressurreição, ou a conclusão do evangelho. Na introdução, Marcos ele vai dar um episódio emblemático de cada aspecto do ministério de Jesus. Você pode pensar aí nos 4 primeiros capítulos, mais ou menos, do Evangelho de Marcos. Marcos vai apresentar quem Jesus é. Dizer aqui que esse evangelho veio. Que ministério é esse que eu vou relatar? E para isso ele vai escolher 4 momentos emblemáticos da vida de Jesus logo na introdução. Vai ser ali um grande milagre, uma grande controvérsia, um grande ensinamento, episódios emblemáticos que meio que apresentam quem Jesus é, nos 4 primeiros capítulos. Depois disso, a gente vai ver uma apresentação da relação entre Jesus e os seus discípulos. E discípulo aqui precisa ser entendido da maneira como, e me desculpem aqui, eu não costumo fazer isso, nesse caso é necessário, na maneira como o texto grego trata a palavra discípulo, tá? A palavra discípulo é uma palavra em português de origem latina, que é uma tradução de matetés, a palavra grega, tá? A palavra discípulo ali no grego, ela tem uma conotação extremamente forte, uma vinculação extremamente forte com a ideia de ensino e aprendizado.
ela é muito mais relacionada ao aspecto do discípulo de ser um aluno do que ser um seguidor. A transformação do aluno em seguidor é o que vai se desenhar na terceira parte do Evangelho de Marcos. Nessa segunda parte existe uma relação de Jesus com o discipulado, que é uma relação de professor e aluno nos moldes do que era um professor e aluno na Antiguidade Oriental e em alguma medida na Antiguidade Clássica. A Antiguidade Oriental, vamos lembrar, é o lugar de onde o povo de Israel vem, né? Crescente e fértil, aqueles povos da Antiguidade que estão no Oriente Médio, vamos dizer assim. Claro, inclui Egito também, que é norte da África, mas a gente está falando aqui de fenícios, de persas, hebreus, evidentemente, de egípcios, babilônicos, assírios, sumérios. Esses povos juntos formam a Antiguidade Oriental. E o modelo de ensino na Antiguidade Oriental influencia muito Jesus. O modelo de ensino na Antiguidade Clássica influencia menos. Antiguidade Clássica, Grécia e Roma. Fundamentalmente, quando a gente fala de ensino, a figura do acadêmico, ela vem à tona quando a gente fala de Antiguidade Clássica, por causa da academia, de fato. As escolas de filosofia, como as escolas de Estoa, que formam os estoicos, ou a escola platônica de filosofia, depois com Aristóteles, enfim. Quando a gente fala de ensino na Antiguidade Clássica, evidentemente a gente está falando de filosofia, que em alguma medida influencia a forma de Jesus ensinar, mas em grande medida Jesus é um ensinador nos moldes de uma certa orientalidade. Isso significa que o ensino ele se dá não meramente pelos discursos abstratos e pela compreensão de conceitos intangíveis, mas o ensino de Jesus é um ensino que se vive na prática. Então você tem alunos que entendem mal o que Jesus quer dizer, mas na medida em que eles caminham com Jesus, eles observam o que Jesus faz. E essa relação entre aluno e professor é a segunda parte de Marcos, que desemboca na terceira parte de Marcos, quando Jesus começa a deixar claro para aqueles alunos que o aprendizado envolvia um determinado tipo de caminhada e de seguir, de se tornarem seguidores, para um lugar que não é muito agradável. A terceira parte do Evangelho de Marcos, ela vai sempre tratar da expectativa da cruz. É como se os discípulos estivessem à sombra da cruz, que em um momento vai chegar e que Jesus está apontando o tempo todo. Olha, esse momento ele vai chegar e quando ele chegar, vocês serão meus alunos de fato ou não. Meus seguidores para valer ou não. E esse é o terceiro momento que coloca os discípulos em conflito com a própria mensagem de Jesus, e ali eles estão ainda mais envolvidos numa dinâmica desconfortável que nos mostra que os discípulos não entenderam nada. E por fim a gente chega a um quarto momento com a efetividade da cruz e da ressurreição, em que por uma fagulha a gente começa a perceber que os discípulos começam a entender. E não apenas os discípulos, mas também outras pessoas que entraram em contato com Jesus ao longo da caminhada, sempre os mais improváveis. Até mesmo o centurião romano, a ponto de Romano que ateste que esse é Jesus, esse é o Messias. A gente vai falar mais sobre as características do discipulado de Jesus em Marcos, mas isso só na semana que vem. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, compartilhe ela com alguém. Se você tem acompanhado os nossos conteúdos aqui na Escola Bíblica da Vila, o meu muito obrigado. E eu
peço encarecidamente para você. Deixe seu like. Deixe seu comentário por aqui. Esse era o nosso recado para essa semana. Eu te espero. Semana que vem, vamos ficando por aqui. Até a próxima.